aí então vocês vão ver suas crianças derrubando reis, mas é comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da revolução. Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de história de hoje, certo? Na nossa última aula, não sei se vocês lembram, espero que sim, que a gente estava falando sobre a independência do Haiti, certo? A gente falou sobre a independência dos Estados Unidos, independência do Haiti, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a independência espanhola, certo? A independência da América Espanhola. A independência das colônias espanholas na América ocorreu após quase 300 anos de domínio colonial e teve como resultado a formação de 18 novos países. Os movimentos de emancipação, eles estiveram divididos em 3 fases denominadas como movimentos precursores, certo? Que ocorre de 1780 a 1810, rebeliões fracassadas de 1810 a 1816 e rebeliões vitoriosas de 1817 a 1824, ok? O Império Colonial Espanhol, desde o século XVIII, ele estava dividido em 4 vice-reinados e 4 capitanias gerais, certo? Era a Nova Espanha, que era composto pelo México e parte dos Estados Unidos. Nova Granada, integrada pelos atuais territórios da Colômbia, Panamá e Equador. Tinha o Peru, que obviamente corresponde ao Peru, e tínhamos o Rio de Prata, que constituía a área equivalente à Argentina, Uruguai, Paraguai e também Bolívia. E aí, as capitais gerais equivalem aos territórios de Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile, certo? Vamos falar um pouco sobre as causas. A independência das colônias da América Espanhola, né, elas vão ocorrer no século XVIII, quando as ideias como liberalismo e autonomia começavam a conquistar as elites crioulas. Como algumas outras causas, a gente tem a influência da independência dos Estados Unidos, o desejo de substituir o pacto colonial pelo livre comércio, a expansão do Império Napoleônico, que ocupou a Espanha, né, e destituiu o rei Fernando VII, e o apoio militar do Haiti, e também, né, mais um, que é o apoio financeiro da Inglaterra. As primeiras ações militares, elas vão receber duras repressões da metrópole, apesar de delas terem ocorrido de maneira desorganizada, certo? Eles ajudaram os moradores das colônias a questionar o sistema de exploração e criar as condições para as futuras guerras que iriam acontecer. Entre os mais importantes movimentos, né, está o liderado por Tupac Amaru II, que lutou a partir de 1780 pela independência do território peruano. No primeiro levante, 60 mil índios foram mortos pelos espanhóis e Tupac Amaru foi preso e executado, foi morto. A partir de 1783, revoltas semelhantes ocorreram e foram igualmente reprimidas na Venezuela e no Chile. O principal, na verdade, líder venezuelano foi Francisco de Miranda, que em 1806 deu os primeiros passos para a independência das colônias da Espanha. Miranda seguiu o modelo norte-americano e também o haitiano, né, quando os escravos se libertaram da França. Falando um pouco rápido aqui, né, sobre as rebeliões, as rebeliões fracassadas, a gente falar um pouco, a ascensão de José Bonaparte ao trono espanhol intensificou o processo de libertação. Os espanhóis fiéis ao rei se reuniram em Cádiz para resistir ao domínio francês. Por sua parte, os crioulos, através de cabildes, garantiram sua lealdade ao rei Fernando VII, ao não reconhecer José Bonaparte como rei da Espanha. Os movimentos dos crioulos, porém,
passou de lealdade para entendimento de que podiam ser emancipados, e movimentos por liberdade se intensificou, né, ali na partir da década de 1810. Ao contrário do que ocorreu no Brasil, nesse primeiro momento os movimentos da independência não contavam com o auxílio da Inglaterra, e somente em 1815, quando Napoleão foi derrotado pelas tropas inglesas, as colônias espanholas receberam apoio para a independência concedida pela Grã-Bretanha. As rebeliões vitoriosas, entre os principais líderes está Simón Bolívar, cuja campanha militar resultou na independência da Colômbia, Equador e também Venezuela. Em troca de apoio militar fornecido pelos haitianos, Bolívar se comprometeu em abolir a escravidão em todos os territórios que conquistasse. A independência da Argentina, do Chile e Peru foi comandada por José de San Martín. Ambos os líderes se encontraram a fim de combinar, na verdade, estratégias políticas para os novos países. Quando a maioria das colônias espanholas já haviam feito sua independência, os Estados Unidos proclamaram a doutrina Monroe, com o lema América para os americanos, né, que a doutrina resumia-se no combate da intervenção de caráter militar dos países europeus às nações do continente americano. E as consequências disso é que, apesar de seu desejo de líderes como Simón Bolívar, as colônias espanholas se fragmentaram em vários países após a Conferência do Panamá. A aristocracia crioula passou a governar os estados soberanos emancipados. A economia continuou a se basear na exportação de matérias-primas e ser dependente da produção industrializada das nações europeias. Manutenção da estrutura colonial, onde os brancos eram a elite e os índios e mestiços eram considerados inferiores. Enfim, gente, é isso. Sabe, né? Tem que ser resumido por conta do horário, do tempo do vídeo. Então, é isso. Suas crianças derrubando o rei, mas